Olá para você que está aqui na Pocket River, o seu canal de aquapaisagismo. Eu me chamo Kleber Sá e hoje nós vamos conversar sobre a iluminação para um ótimo aquário plantado. Então, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui acompanhando a gente no nosso canal e eu já vou falar para você o seguinte: você tem aquário plantado? Qual é a sua iluminação? Escreve aqui nos comentários se você tem um aquário de alta demanda ou de baixa demanda. E se quiser, manda até uma fotinho nos comentários. Eu nem sei se dá para fazer isso. Não. Mas se desse, ia ser bem legal. Tá bom? Mas deixa aí a descrição do seu aquário, que iluminação você está usando, e se está indo bem, se não está. Essas trocas de informações são sempre muito importantes. Não se esquece de curtir o vídeo e vamos lá conversar sobre iluminação para o seu aquário plantado. Muito bem, meu amigo, minha amiga, se você tem um aquário plantado, certamente tem iluminação, porque não tem como ter aquário plantado sem iluminação. E lembra que nós falamos sobre as categorias de aquário? Aquários low demand, com plantas de baixa demanda, baixo metabolismo e uma necessidade de uma luz não tão intensa assim. E aquários high demand, com plantas de alta demanda e com necessidade de uma iluminação intensa. Como nós estamos falando aqui de low demand e high demand, o que a gente precisa entender é que a iluminação não precisa ser a mesma. Particularmente, eu gosto muito de colocar uma iluminação no aquário, que eu sei que vai ser uma iluminação de alta intensidade, mas que eu consiga regular. Porque se eu regular a intensidade, eu posso fazer da minha luminária uma luminária que atende um aquário que também é low demand, ou seja, de baixa demanda com plantas de baixo metabolismo. Existem várias maneiras de se medir se um aquário vai precisar de uma iluminação de alta intensidade ou de baixa intensidade, mas todas elas têm a ver com conhecer a demanda, conhecer o metabolismo das suas plantas. E como faz para saber se a iluminação é suficiente ou não? Esqueça essa história de wattagem. Ah, porque precisa mais ou menos de 1 watt por litro. Nada a ver, irmão. Essa medida não diz absolutamente nada, a não ser quanto de energia elétrica a tua iluminação gasta. Então, não dá bola muito para essa informação, não. Mas, uma coisa que é importante você saber é quantos kelvins tem a sua iluminação. O mínimo para que você tenha um bom aquário plantado, indiferente de qual demanda é a sua planta, é 6.400 kelvins. E é daí para mais, indiferente se é de baixa ou de alta demanda. Outra informação que você precisa saber é quantos lumens tem a sua luminária. Um aquário de baixa demanda vai precisar de cerca de 60 a 90 lumens por litro. Entre 60 a 90 lumens por litro é suficiente para manter um aquário de baixa demanda. Se você quer um aquário de alta demanda, então você precisa pensar em, no mínimo, 90 a até 120, 130 lumens por litro. Aí sim você vai ter força suficiente de iluminação para um aquário de alta demanda. Outra medida que é importante é o PAR, e isso é uma sigla. O P é fotossíntese, o A é active e o R é radiation ou algo do gênero. Mas a ideia é a quantidade de radiação que você precisa para ativar a fotossíntese das plantas. Essa é uma medida recente e pouco se sabe ainda sobre ela. Mas em geral existe um negócio, um aparelhinho chamado parxímetro. É isso mesmo? Vou até olhar no Google, mas eu acho que é isso mesmo, parxímetro. Então, um bom par, a unidade par, um bom par é um aquário que tenha na sua parte mais baixa do aquário, a iluminação consiga atingir até 400 par. Se passar disso, ótimo, tá? Mas uma média de cerca de 380 a 400 par é uma boa radiação para ativar a fotossíntese do seu aquário. Então vamos recapitular. Você vai precisar de uma iluminação com no mínimo 6.400 kelvins de temperatura de cor. Isso significa uma luz fria, uma luz branca. Você vai precisar, se um aquário de low demand, vai precisar de cerca de 60 a 90 lumens por litro.
Se for um aquário high demand, você vai precisar de, no mínimo, cerca de 90 a até 120 ou 130 lumens por litro. E você precisa ter um par mais ou menos entre 380 a 400. Você tendo essas informações, aliás, como o par ainda é difícil de achar uma maneira de medir, você não precisa se preocupar muito não. Foque nesse momento que a tecnologia no Brasil ainda fala muito em lumens, foque principalmente nos lumens. Kelvin são importantes, mas se tiver no mínimo 6.400, ótimo. Se tiver mais, melhor ainda. Mas o que você precisa saber mesmo, que não tem como abrir mão, é a quantidade de lumens por litro. Você sabe dizer qual é a quantidade de lumens por litro que o seu equipamento de iluminação oferece para as plantas do seu aquário? Se você sabe me dizer, diz aqui nos comentários quantos lumens por litro tem o seu aquário e como estão reagindo as plantas. Assim a gente pode compartilhar conhecimento e experiência. Afinal de contas, tem plantas que às vezes não tem a quantidade de lumens suficiente, mas está tão bem adaptada que ela passa bem, obrigado. É isso aí, muito obrigado por assistir. Não esquece de deixar o seu like e não se preocupe, porque na próxima semana tem mais um pouquinho de aquapaisagismo do zero ao êxito total. Valeu, um grande abraço, fui!